Calma, perito. Eu dei uma dica para você escrever na mão, perito, para você não esquecer que você é perito, perita, seja lá o que você estiver fazendo no seu dia. E eu quero que você entenda que o que eu ensinei, o que eu sugeri para você foi o que eu fiz comigo. E pensa numa coisa que deu certo. Eu passei o dia inteiro martelando na cabeça. Eu sou perita, eu sou perita. E agora eu me sinto tão focada no assunto. Eu vou fazer outras coisas, mas a frase fica ecoando na minha mente. Eu sou perita. E à medida que eu me lembro que o que eu sei sobre perícia? Eu sou perita. O que eu sei? E aí eu resolvi colocar algumas coisas que eu sei para poder compartilhar com você. Definir a autoria de uma assinatura eu não considero uma coisa difícil, eu não considero uma coisa do outro mundo. Mas existe um detalhe chamado disfarce gráfico. Essa é a parte que me dá frio na barriga. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode deliberadamente assinar a própria assinatura dela para conquistar um benefício e ela pode autofalsificar a própria assinatura para depois entrar com um recurso dizendo que não foi ela que assinou. Como é que você vai identificar um disfarce gráfico? É possível produzir um disfarce que não seja de forma nenhuma identificável em uma perícia? O Samuel Feuer-Harmel, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é o autor do livro que eu estou lendo, ele fez uma simulação ele mesmo, onde a grande maioria das características da firma normal foi alterada no disfarce. Os alógrafos, eles foram alterados. A redução da tendência ascendente, que ele escreve sempre inclinado para cima, é uma tendência ascendente. Ele conseguiu fazer uma redução. Ele inverteu a pressão aplicada nos traços que ele usa. Ele conseguiu reduzir a velocidade do movimento, a diminuição do dinamismo do traçado. Ele conseguiu mudar o tamanho, e não só o tamanho da letra em geral, porque às vezes a sua letra é pequena, mas existe uma coisa chamada proporção. Significa que, por exemplo, a sua letra B, ela tem um determinado alinhamento com a letra T. Você pode diminuir, mas elas continuam na mesma proporção. Ele conseguiu fazer alteração não só no tamanho, mas na proporção das letras. E depois desse disfarce produzido, ele parou para analisar a própria escrita dele e perceber o que foi que eu fiz que entrega que sou eu mesmo, de forma que ele conseguiu exercitar um disfarce. Então existem pessoas que podem intencionalmente produzir dois tipos de assinatura. Uma assinatura que é a que ele usa e uma assinatura que é uma assinatura disfarçada. E aí eu vou te falar o que ele mesmo fala no livro dele, capítulo 3, Disfarces Gráficos, página 91, que é Análise Grafoscópica de Assinaturas. Ele diz assim: Eu não ousaria fazer uma comparação entre as divergências observadas num confronto de assinaturas com a frequência divulgada nesses estudos para concluir pela ocorrência de um disfarce gráfico. Ou seja, se uma pessoa produzisse 1 ou 2 detalhes ou 3 disfarces gráficos, ele até usaria. Mas ele produziu dentro da assinatura dele tantos disfarces gráficos que ele não ousaria fazer uma comparação para poder publicar um resultado caso essa assinatura fosse de outra pessoa.
Ele diz assim, ó, o perito precisa primeiro provar a autoria gráfica para então avaliar a hipótese da dissimulação. Então, assim, se você tiver, digamos assim, a pessoa foi ao banco, pediu um empréstimo, se houver uma filmagem daquela pessoa fazendo assinatura naquele documento, você tem uma prova de que ela assinou aquele documento. Então ali a assinatura ela foi provada não por perícia grafoscópica, mas foi por exame de imagem. E aí sim o perito fica confortável para fazer a análise da dissimulação deliberada. Então, meu querido, se nem Samuel ousaria fazer uma comparação desse nível, eu tô no mesmo barco. E aí eu quero ressaltar para você que em 5 anos de testes, ele fez 29 mil, quase 30 mil testes no sentido dos alunos dele analisarem quando é uma assinatura verdadeira, quando é uma falsificação, quando é um disfarce gráfico. E aí eu quero te dar o resultado desses quase 30 mil testes. E são testes, não são em pessoas que vão ser peritas, em pessoas que já são peritos. Lá no final da página 98, ele vai falar assim, que o percentual de erro foi de 40,1%, o que deixa muito próximo do erro casual, que é 50%. Ou é certo ou errado, é 50%, só existem essas duas possibilidades. Então, a porcentagem de erro foi muito alta. Então, antes de você pegar uma perícia, você precisa analisar, ler o processo, para avaliar se você vai pegar realmente aquele caso. Porque se é o banco que está recorrendo, que o banco que entrou com o processo contra uma pessoa, dizendo que tem imagens da pessoa assinando aquele contrato, aí sim, beleza, você fica tranquilo. Mas se não houver esse tipo de prova, você sozinho não tem como carregar o peso dessa responsabilidade de dizer que aquela pessoa ela é dona daquela firma, ela é dona daquela assinatura ou não.